Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre o TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se utiliza as formas geométricas disponíveis no TwinCat HMI, como se manipula elas, tanto em tamanho quanto em visibilidade, como se troca a cor e tudo mais. Então, para começar, eu vou vir aqui em Toolbox e dentro de Toolbox a gente tem aqui, ó, Shapes. Eu vou tratar com vocês sobre o retângulo, sobre a elipse e sobre a linha inicialmente, e depois a gente fala um pouco sobre o polígono. Mas inicialmente eu vou mostrar para vocês como funcionam esses componentes aqui. Então, o retângulo, como o próprio nome diz, ele é um retângulozão normal. Ele tem sempre a possibilidade de você trocar o tamanho dele e ele sempre vai se adequar ao tamanho dessa caixa que o contém. A elipse também. Eu posso movimentar ela livremente aqui, posso redimensioná-la e ela vai se redimensionando de acordo com o tamanho que eu colocar essa caixinha que a contém aqui. Também posso alterar o tamanho, a largura e tudo mais. Já a linha, ela tem um comportamento um pouquinho diferente aqui, tá? A linha eu posso aumentar ela aqui, posso aumentar o tamanho dessa caixa que contém a linha. Entretanto, vocês percebem que inicialmente a linha ela continua do mesmo tamanho. Por que que isso acontece? Porque a linha é um elemento que foi dimensionado para que o TwinCat HMI, né, ela foi idealizada para que se possa colocar a linha em qualquer posição. Então a gente consegue, através desses atributos que existem aqui, colocar a linha em qualquer posição. Então eu tenho aqui x1, y1, x2 e y2. Esses pontos aqui, esses elementos, são relativos a esse quadrado aqui. Então, quando eu coloco x1 igual a zero, significa 0 pixels a partir da parte esquerda desse quadrado aqui que contém a linha. Se eu trocar aqui, por exemplo, para 50, vocês percebem que ele vai vir 50 pixels para a direita. E se eu trocar o y1 para 50 também, ele vai vir 50 pixels para baixo. Mas deixa eu voltar aqui para zero. Caso vocês queiram, é totalmente possível utilizar a linha dessa maneira aqui, tá? Entretanto, vocês devem ver aqui que a linha ela tem uma opção a mais em relação aos outros componentes. Na verdade, tem 5 opções a mais, né? Esse x1, y1, x2, y2 já são opções que o retângulo, por exemplo, não possui. Mas a linha ela tem também o Scale Mode aqui. E esse Scale Mode aqui eu posso marcar ele como Scale to Fit, Scale to Fill, e ele vai automaticamente preencher todo o retângulo, esse retângulo que contém a linha. E também posso marcar outras coisas, como Scale to Fit. Se eu der um Scale to Fit, ele vai tentar se manter aqui na proporção que ele estava, mas você vê que ele não vai tentar ocupar todo o espaço exatamente. E essas outras opções aqui também que você pode tentar fazer com que ele use o Scale to Fit largura. Então você vê que ele seguiu a proporção que ele estava aqui até chegar nesse ponto aqui, que seria o equivalente à largura do retângulo que contém a linha. Então, são algumas opções interessantes para se utilizar aí, vocês conseguem utilizar a linha perfeitamente. Eu posso também colocar ela só na horizontal. Se eu colocar ela apenas na horizontal, vocês percebem que independente do tamanho do retângulo que eu coloque aqui, a linha vai estar sempre ocupando o retângulo horizontalmente. Ou posso zerar aqui, colocar zero e colocar aqui, ó, um valor. Se eu colocar none aqui, a linha, independente do retângulo estar pequeno, a linha vai ocupar o espaço que foi colocado aqui, ou seja, 200 pixels para y2 aqui. Então é assim que se utiliza formas geométricas no TwinCat HMI.
Entretanto, as formas geométricas, além de serem utilizadas para desenhar, tem algumas coisas a mais que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiro, a gente pode, é óbvio, preencher elas com cor. A linha não é um bom exemplo para isso, mas o retângulo e a elipse a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu posso trocar aqui o background color e colocar aqui, por exemplo, um vermelho aqui no retângulo. E na elipse vocês vão ver a diferença entre background color e fill color. Então eu posso vir aqui em background color, por exemplo, e colocar um azul aqui. Vocês veem que todo o retângulo que contém elipse e a elipse inclusa ficaram azuis. E não é bem isso que eu quero, tá? O que eu quero é que apenas a elipse em si fique azul. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui para o tema, ou seja, o tema. Depois eu vou falar um pouco mais sobre temas num vídeo específico sobre isso, porque é um assunto muito interessante e bastante longo. Mas o tema basicamente seria o padrão que é utilizado aqui. Mas voltando aqui na elipse, a propriedade que eu vou ter que mudar para alterar a cor apenas da elipse é essa fill color aqui, ó. Então eu posso voltar aqui e posso colocar ela como azul. Agora apenas essa elipse aqui ficou azul. E uma coisa que eu quero fazer também é colocar ela sobre o meu retângulo vermelho. Beleza, eu coloquei a elipse sobre o retângulo vermelho. Entretanto, a gente pode tentar fazer outras coisas aqui, como por exemplo, eu posso tentar manipular de maneira que a elipse fique atrás do retângulo vermelho e dependendo da situação que eu fizer, eu posso pegar o retângulo vermelho e tornar ele visível ou invisível e aí a elipse aparece ou não. Como que eu pretendo fazer isso? Antes de mais nada, a gente tem que ver aqui uma propriedade que qualquer elemento do TwinCat HMI tem, que é esse z-index aqui. Esse z-index aqui é um índice que manipula e que diz qual vai ser o índice exato desse componente na tela. Por exemplo, se eu colocar aqui no z-index da elipse, se eu colocar 1, a elipse passa a ter o índice Z1. Se eu vier aqui no nosso retângulo, por exemplo, e colocar 2 aqui, vocês veem que imediatamente o retângulo passou para frente da elipse. E se eu iniciar o Live View, é óbvio que eu não vou ver absolutamente nada aqui. A única coisa que eu vou ver vai ser o retângulo. Aí vocês se perguntam, poxa, por enquanto só tem 3 elementos na tela aqui, né? Tirando o logo da Beckhoff. Eu tenho a linha, tenho o retângulo e tenho a elipse. Mas agora, sequer eu consigo clicar na elipse. Ela está por trás do retângulo e eu só sei que ela está aqui porque tem esse quadradinho aqui, que é o quadrado que representa a elipse que está lá atrás. Como é que eu faço para saber todos os elementos que estão na tela, mesmo aqueles elementos que estão escondidos, entre aspas? Para isso existe essa opção aqui, ó, que é Show Document Outline, que é uma opção muito útil para vocês verificarem, inclusive quando a gente for falar sobre diagnóstico no TwinCat HMI, é uma opção que eu mesmo utilizo com muita frequência para saber se tem algum código com erro aqui dentro do TwinCat HMI, eu utilizo essa opção com muita frequência para fazer. Então vamos supor que eu queira mudar as propriedades da elipse, eu posso clicar na elipse aqui e automaticamente eu seleciono. E as propriedades que estão aparecendo aqui agora são as propriedades da elipse em si. Então eu posso vir aqui e mudar meu z-index para 3, por exemplo, e a elipse passa a ficar na frente do retângulo. Uma outra coisa que também é possível fazer com os componentes no TwinCat HMI, com esses componentes aqui, é, atrelar eventos a eles. Eu tinha mostrado para vocês que os botões, quando você dá um duplo clique sobre o botão, esse botão em si dispara o evento que é chamado de onPressed, e aqui não é diferente, tá? Se eu vier aqui e der um duplo clique sobre esse retângulo aqui, por exemplo, ele vai me jogar o evento onPressed.
eu gostaria de mostrar para vocês como que se manipula a propriedade de visibilidade desse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o meu z-index aqui da elipse para 1, ou seja, o retângulo está pela frente. Se eu iniciar o Live View aqui, com certeza eu não vou visualizar a elipse, mas o que eu quero fazer é manipular a visibilidade do retângulo. Então, para isso, em vez de colocar um botão aqui para tornar o retângulo visível ou invisível, eu vou utilizar esse retângulo aqui como um botão. Então, vou dar um duplo clique nele e ele já iniciou aqui a propriedade, o evento onPressed. E aí eu posso vir aqui e realizar e verificar que o meu retângulo está aqui. Eu vou colocar uma condição. E essa condição vai ser a seguinte: ó, aqui dentro do retângulo, em Layout, eu vou ter visibilidade. Se a visibilidade estiver em Visible, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Write to Symbol. Eu vou copiar essa propriedade aqui, eu colar ela aqui e aqui. Se ela estiver visível, eu vou colocar ela para Hidden. E vice-versa. Se ela estiver em Hidden, vou colocar ela em Visible. Vou iniciar o Live View e vocês vão ver como esse retângulo vai funcionar como um botão. Eu poderia utilizar uma outra propriedade aqui, eu poderia utilizar um outro valor para essa propriedade. Em vez de visible aqui, ou em vez de hidden, eu poderia colocar collapsed. No vídeo sobre teclado na tela eu vou explicar a diferença entre isso daí e vocês vão ver como funciona exatamente o hidden ou collapsed. Mas para essa aplicação que a gente está fazendo agora, o hidden funciona perfeitamente. E por último, eu vou trazer aqui para vocês um elemento um pouquinho mais complexo, que é o polígono. O polígono, ele vai ter uma série de pontos que podem ser quantos pontos vocês quiserem, tá? Então não é obrigatório ser essa quantidade de pontos aqui. E ele tem a mesma coisa que a linha tem. Ele tem esse Scale Mode aqui e tem o Fill Mode. E se você colocar aqui em None e trocar esses valores aqui, os pontos aqui dentro do polígono vão seguir exatamente essa quantidade de pixels aqui. Entretanto, se eu mudar o tamanho da caixa com o Scale Mode em 0, vocês vão ver que o polígono vai se manter fiel ao tamanho que é determinado aqui nos pontos. Agora, se eu colocar aqui, ele vai seguir a proporção da escala que tá colocada aqui, né? E geralmente eu trabalho, na verdade eu utilizo pouco esse componente não é muito utilizado, mas ele é muito poderoso e eu vou mostrar isso para vocês nos vídeos futuros. Esse componente dá inclusive para você fazer um pequeno gráfico com ele aqui. Talvez eu fale um pouco mais sobre esse componente no vídeo específico de gráficos que está chegando aí. É um dos próximos vídeos aí da série. Mas basicamente, se vocês trocarem aqui, ele vai tentar seguir exatamente o que vocês querem. Então eu tenho aqui, ó, 5 pontos nesse elemento aqui. Vamos ver o que acontece quando eu troco um desses valores aqui. Digamos aqui 150. Viram que ele já mudou o formato? Então ele vai mudar livremente o formato de acordo com os valores que vocês colocarem nesses pontos aqui. E é óbvio, esses pontos também podem ser criado um data binding aqui, vocês podem pegar uma variável do PLC de vocês e colocarem nesses pontos aqui para vocês formarem a figura que vocês desejarem e a figura que tiver de acordo com os pontos que vierem do PLC. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.